QGIS, cara, eu gosto, né, de lembrar das pessoas que me induziram aí a mudar para o QGIS e me fizeram entender o que é o QGIS, né? Mas aí eu conheci a Letícia, a Yumi e o Marcelo Varela, né, orientados aí pelo engenheiro florestal, veja só, né? Roberto Martins de Souza, se salvo engano, posso estar errando o nome dele. E eles fazem um trabalho brutal, assim, né, lá no litoral do Paraná. E também não esquecer de mencionar meu próprio orientador lá na Federal, né, o Jorge Montenegro, o basco, o espanhol Jorge Montenegro, que assim me fez enxergar uma questão mais fenomenológica, sabe, da coisa e enxergar como as pessoas percebem até o seu ambiente, né, através da cartografia social. Bom, mas para o nosso trabalho, João, para além da relação da pessoa com a Terra, né, que ela é extremamente válida, existe também a relação da pessoa com os seus confrontantes, da pessoa com as instâncias do Estado, né, seja municipal, seja estadual, unidade federativa, ou seja federação mesmo, aliás, a União, né. No âmbito municipal, o que é? É regularidade tributária, né, de impostos ali com ITCMD ou ITBI, eventualmente, né, dependendo do que ela promover de movimentação da área. No estado, eventualmente cadastrar aí o produtor no CADPRO ou recolher tributos aí para Secretaria de Agricultura, etc. e tal. E no âmbito federal, basicamente, só para resumir, vou citar o ITR e o CCIR, né? Além de que está o imóvel cadastrado no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Desculpa, né, que estou cansado já. Eventualmente, né, se o produtor quiser cadastrar o imóvel no ADA, né, no Ato Declaratório Ambiental do IBAMA, que mais? O imóvel devidamente cadastrado no SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, para que ele tenha um CCIR, e a partir do CCIR que ele tenha um ITR, certo? São os tributos básicos, assim, que o imóvel vai recolher mensalmente, né? Anualmente, desculpa. Não estando regular com isso, daí a gente incorre em inconsistências aí com a legislação federal, né? O imóvel não está respeitando o Estatuto da Terra, não está respeitando lei de registros públicos, né? Não está respeitando uma série de legislações, a lei do Código Florestal, a lei da certificação do INCRA, né? Enfim, dependendo do tamanho do imóvel. E a gente entra aí para tentar regularizar essas coisas, tá? E a gente tem que ter estruturado um procedimento padrão, né, para regularizar tudo isso, mas selecionar o que cada cliente precisa, entendeu? Basicamente é isso, né? E é para isso que a gente estrutura a nossa configuração básica do QGIS e das pastas, né, de cada cliente, tá bom? Bom, então em relação aqui à configuração inicial do QGIS, né, quando a gente abrir o software aqui, a gente vem aqui e faz aqui a abertura de um projeto em branco, né, para criar a base, né, do que a gente vai carregar sempre para todos os projetos. Então vem aqui em projeto, ó, em propriedades, tá, inicialmente ali, e aqui vamos ver, em geral, aqui ó pessoal, tem uma série de configurações que dá para fazer aqui. Por exemplo, essa daqui é a cor da seleção dos polígonos, né? Quando você seleciona um polígono no mapa, ali no QGIS, ele vai ficar um amarelo sólido, ou você pode configurar para um amarelo translúcido, né? Que é o que eu prefiro deixar, até para poder enxergar o que tem embaixo, né, na imagem. Para elipsoide, aqui ó, essas são as configurações importantes, tá?
a gente vai selecionar None Planimetric, tá? Na unidade para medição de distância, a unidade em metros. Para medição de área, metros quadrados, tá? Vamos deixar selecionado. Unidade de mapa, vamos deixar selecionado metros, né? O que mais? Aí vocês vão ver que aqui, ó, coordenada CRS. Ela já tem aqui uma indicação, mas ela vem de onde? Ela vem aqui do SRC. Então, todos os datum, né, os data, né, que tem aqui no configurado no QGIS, eles vão ter um código EPSG, tá, padrão. Via de regra, a gente acaba decorando o código EPSG do nosso datum que a gente mais utiliza, e o nosso aqui no caso é o Sirgas 2000 UTM 22 Sul, tá, que é o 31982. E aí, caso você não se lembre do código EPSG do seu datum, né, você pode pesquisar aqui na barra de filtro, né, você pode pesquisar aqui nos sistemas de referência pré-definidos do QGIS, ou você também pode vir no Google, né, e pesquisar por códigos EPSG Brasil. E aí vai aparecer esse link aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, que é a plataforma do governo federal indicando quais são os sistemas de referência de coordenada utilizados no Brasil, tá? Então aqui vai ter aqui, ó, uma tabela com todos eles, tá? Vocês vão ver aqui que vai ter, ó, 22 Sul, Sirgas 2022 Sul 31982, tá? Então, caso não se lembre, né, do código, dá para fazer esses três tipos de pesquisa aí, tá? Que mais que dá para a gente configurar aqui? Transformações entre dados, tá? Via de regra, é interessante deixar as transformações padrão salvas, né, na lista aqui entre o SAD 69 e o Sirgas 2000, que é basicamente a maior chance de você encontrar uma necessidade de transformação entre dados vai ser entre esses dois, tá? Para isso, né, você vai... Simples, é só clicar no mais ali, ó, e selecionar o SRC de origem, que vai ser o SAD 69, né? Aí tem que procurar o código EPSG dele também. Aí seleciona ele lá e seleciona o destino aqui, que é o Sirgas 2000, ou o outro que vocês forem utilizar, Sirgas 2022 Sul, né? E aí é só dar um OK. E ele vai carregar aqui, e toda a necessidade de transformação de datum, né, de shapefiles ou de um projeto inteiro que tiver, ele vai utilizar esses parâmetros aqui para fazer as transformações necessárias, tá? Ações e opções aqui, gente, talvez a mais importante, certo? Ó, SRC para projetos, a gente vai selecionar um padrão, sempre, né? Vai deixar, vejam aí qual é o caso de vocês, né? Mas a gente deixa o 22 Sul, salvo alguns casos, quando a gente trabalha com outras empresas de outros estados, a gente tem que mudar. Mas via de regra a gente deixa esse. E aqui embaixo também, SRC padrão para camadas, tá? E muito importante aqui colocar, ó, medições planimétricas, tá? Porque a gente está usando o Sirgas 2000 UTM, né? A Universal Transversa de Mercator, que é uma projeção planimétrica, tá? Então, se a gente for calcular áreas sem estar selecionado aí ao cálculo planimétrico, ele vai considerar o que? O elipsoide, tá? Para fazer o cálculo de área. Então isso vai dar distorção, vai dar erro, né, no cálculo de área. Tá? Fechou aqui. O que vai acontecer? Ele agora está configurado, ó. Ele está salvando aqui as configurações. Provavelmente ele vai pedir para reiniciar ou não. Já está pronto para vocês salvarem como, né, o modelo de vocês aí, alguma pasta, né, que vocês queiram manter esse padrão, tá bom? Outra coisa importante, quando vocês estruturarem o banco de dados geográfico de vocês, esses dois painéis, o painel navegador e o painel camada, se eles não tiverem aí para vocês aparente, é só clicar com o botão direito em qualquer lugar da cinza aqui, né, da barra de tarefas, tá? E aí é só procurar aqui navegador, aqui, ó, navegador painel está ativado e o painel camadas também. Aqui vão aparecer todas as camadas, né, do projeto que a gente tiver carregado, certo? E aqui em navegador,
a gente vem adicionar um diretório que é o quê? Vocês vão procurar onde está o banco de dados de vocês, vão conectar até ele, né? Por exemplo, aqui, ó, o nosso está aqui, selecionar pasta, né? Ele já está selecionado, então eu vou só remover ele, porque ele já está selecionado. Aí você salva um padrão, tá? Para projeto de vocês, já com o banco de dados conectado. E vejam aqui embaixo, ó, o EPSG que está configurado para o projeto 31982, certo? Deixa eu fazer uma amostra aqui para vocês de uma aplicação, né, desse cálculo de área planimétrico aí, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo, ele fez parte de um trabalho que eu fiz por um viveiro lá em Porto Amazonas. Então aqui, quando você tiver um shapefile teu carregado já na configuração toda que a gente fez ali, o que acontece? Então aqui a gente vai só alterar aqui a tabela de atributos. Vamos criar aqui um campo, por exemplo, número decimal. Vamos colocar 2 casas decimais e área. A área em hectare, isto, e área em alqueire. Área em alqueire, alqueire paulista, né? Número decimal, 4 casas agora. Vamos colocar também aqui a área em metro quadrado, só para não ficar faltando. Aqui também 2 casas decimais, beleza. Vamos trocar essa para cima, fechou. Como que a gente vai fazer o cálculo de área, né? Utilizando essa configuração nossa. Então a gente vem aqui na calculadora de campo, certo? Vamos atualizar aqui um campo existente. Vamos colocar primeiro metro quadrado, geometria, tá? Aqui nas ferramentas de cálculo, né? Da calculadora de campo, ó, a gente pega primeiro a função área e vamos lá para letra G de geometry. E dentro do parênteses a gente vai colocar isso aqui. Essa aqui é a fórmula de cálculo de área em metro quadrado, certo? Dá um OK, calculou, beleza. Agora para calcular em hectare. Em hectare vai ser a mesma coisa, eu vou digitar direto aqui área e geometry, só que a gente vai dividir por 10.000, é o mesmo padrão de qualquer cálculo que você faça em qualquer calculadora. Então ele já jogou ali em hectare e agora vamos fazer em alqueire, a mesma lógica lá, pessoal, e agora dividir por 2,42, certo? Olha aqui, eu coloquei vírgula e é ponto, tá? Então dá um OK, ele já calculou ali. Então tá, salva, fecha a edição e agora o que a gente tem? O nosso shapefile aqui, ó, se selecionar essa identificação de feições, ele já tem na tabela de atributo todas as áreas calculadas. Se a gente não fizesse essa configuração inicial e não usasse essa fórmula para fazer esse cálculo de área, ele ia calcular a área sobre o elipsoide, e isso ia dar distorção, tá? Então, sobre configurações iniciais e método de trabalho, o que eu posso dizer inicialmente? Eu acho importante e para mim, né, válido, como tem dado certo até então, configurar 2 tipos de banco de dados geográfico no computador. Um central, onde vai receber todas as informações baixadas de órgãos oficiais constantemente atualizadas, né, e que a gente tem que atualizar também no nosso banco de dados central, e um banco de dados específico para cada cliente, né? Então, na estruturação da pasta do cliente, eu sempre coloco ali banco de dados, né, geográfico, coloco orçamento, coloco documentos do proprietário, documentos do proprietário, os confrontantes, e projeto, onde vai entrar o QGIS e os outros softwares que a gente usa. Então seriam 2 bancos de dados geográficos, tá? Nesse central,
o que a gente carrega via de regra? Aí, ó, por exemplo, rodovias, né, federais e estaduais do Paraná, linhas de transmissão de energia elétrica, né, de alta tensão e média tensão, rede de drenagem do estado do Paraná e regional, né, a gente pode recortar ela para a região que a gente trabalha, o CAR, né, o CAR aqui, esse está nomeado como DARFA, do dia 27/5/2025, quer dizer, eu atualizei ele, tem que atualizar de novo já, tá desatualizado. Mas eu recorto ele a partir do que? Do estadual, tá? Não deixo de baixar o estadual, mas recorto ele perante os municípios da região centro-sul, que é onde a gente trabalha. Então, o cara fica recortado para cá. Aqui vem uma ressalva importante, tá? Do plano diretor de Malé. O plano diretor de Malé, pelas andanças que eu tive aí já pelo Paraná e Brasil até, eu vou falar, viu? É bem difícil a gente encontrar um plano diretor tão bem estruturado e disponível, né, para a população em forma de banco de dados geográfico como esse daqui. Via de regra a gente recebe pranchas, né, de localidades, estradas e enfim, são pranchas, né, no PDF que, se você quiser ter ela vetorizada, você vai ter que vetorizar por conta. É realmente assim um trabalho muito bom desenvolvido ali pela CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, coordenada pela secretária Adriele. Também composta ali o quadro pelo topógrafo Marcos Flecha, pelo engenheiro Otto e pelo engenheiro Felipe Vargas. Tá? Deixo aqui um abraço ali para todo mundo.